Fala do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um De Olho no Draft. Hoje o quarto vídeo aqui dos Edge Rushers. E sempre aqui comigo, Felipe, bem-vindo. Fala Will, saudação torcedor do Denver Broncos que está acompanhando nossa série. Hoje falar dos porradeiros, da galera que quer colocar o quarterback para comer mais salada, para comer um pouquinho de grama ali na alimentação deles. É uma posição que a gente não tem uma need tão grande, mas é o que eu estava comentando com o Will antes do vídeo. Eu acredito que se cair o cara que a nossa comissão ama num colo, eles vão puxar o gatilho. Essa é a vantagem de você ter tido uma boa free agency. Você pode se dar o luxo de pegar um cara que você ama ali, independente da posição dele, porque você não precisa fechar grandes needs, né? Então, vamos falar aí dessa classe, que é uma boa classe. Não é uma classe muito profunda, ao meu ver, mas é uma boa classe, é uma classe bem bacana. Ainda mais que a gente não renovou com o Nick Bonito, né? Não sabe se eles querem renovar ou querem trocar por alguém, sei lá, a gente não sabe. Quanto mais o tempo passa, mais o estoque sobe, né, cara? Então a gente pode ver um edge aí mais alto do que a gente imagina. Vamos começar aqui com o meu primeiro nome. Princely Umanmielen, lá de Ole Miss, tem 23 anos, 1,93m, 111 kg. Ele eu acredito que vai sair no round 2 ali. É um cara que eu gosto bastante. Acho que eu gosto até um pouco mais do que a média. Que eu vejo o pessoal colocando ele bem para baixo, assim, quando fazem ranking, né? Eu gosto bastante dele. Ele vem de um ano excelente em 2024. Ele é transferido, né? Ele era do Florida Gators e esse último ano ele jogou em Ole Miss. Ele teve mais de 10 sacks e meio, 14 tackles para perda de jardas. É um cara que tem um tamanho muito bom, uma ótima envergadura também. Tem boa aceleração, é um cara com uma boa velocidade. Adoro o bend dele, né? Bend é aquele contorno que ele faz na OL, naquele contorno que ele faz por fora. Ele faz isso muito bem. Tem um primeiro passo rápido, só que às vezes ele demora a reagir, então isso é um probleminha dele. O primeiro passo dele é rápido, só que às vezes parece que é lento, porque às vezes a linha sai e ele demora ali um microsegundo. É um pouquinho leve, né? Também é um outro problema dele. Não é um cara que tem muita força, mas é muito ágil, tem uma boa capacidade de contra-atacar também. Então, quando ele tenta alguma coisa dar errado, ele consegue criar ali, fazer um spin, fazer alguma coisa e consegue sempre pressionar. Um cara que gera pressão pra caramba. Ele não tem muita força de jogo, né? Eu falei. Então ele não faz um trabalho tão bom contra a corrida, ele precisa evoluir nisso e precisa finalizar melhor as jogadas. Mas é um nome muito bom. Acho que como prospecto eu enxergo ele até melhor do que o Nick Bonito era. Então se a comissão pensa num cara assim para substituir, eu acho que ele pode ser esse cara. Tem um perfil parecido, né? Acho que um pouco mais de potencial. Também faz muito bem o spy, né? Quando o cara dropa e fica ali de olho no QB. E desce para cobertura muito bem também. É um cara que eu gosto bastante. E acho que pode ser um bom nome ali para a segunda rodada, se a gente quiser um edge. Eu gosto bastante também, cara. Eu acho que é o que você falou, ele como prospecto, ele é um prospecto melhor que o Nick Bonito era. O Nick Bonito era um prospecto que confiava muito na velocidade, no primeiro passo explosivo que ele tinha. O Princely não, ele é um cara um pouco mais completo, que tem um skill set ali, counter moves um pouco mais trabalhados. Eu gosto bastante. Eu acho que ele tem uma mudança de direção muito boa, cara. Você vê que se tem um misdirection ali, alguma coisa ali, que ele foi pro canto errado, ele tem que se recuperar, ele explode muito rápido, ele consegue se recuperar. Então, assim, ele é um prospecto que eu gosto bastante também. E eu vejo, assim, se um cara desse sobra ali para uma terceira rodada, eu vejo muito, por exemplo, a nossa comissão já voando em cima, sabe? Caindo no pescoço, assim, vem. Então, assim, ele é um cara que eu gosto bastante, que eu ia gostar bastante de ver em Denver também. Beleza, já pode aí puxar o seu primeiro nome. Então, beleza. Então, eu vou trazer ali o Braden Swinson, lá de LSU, né? Ele tem 22 anos, 1,93m e 113 quilos. Ele também é um prospecto ali que é visto como segunda rodada, talvez terceira rodada, né? Dependendo quem analisa. E ele é um cara também que eu gosto bastante. Eu acho que, assim, tem coisas que você pode ensinar para um edge e tem coisas que você não pode. Você não pode ensinar um edge a crescer, a aumentar os braços, sabe?
E ele tem tudo isso, ele tem tudo que você não pode ensinar. Ele é um cara que, assim, que ele é um protótipo muito bacana para a posição. Tem altura, peso, tem uma envergadura que é muito boa para a posição, né? Para a posição de edge. E também tem um skill set bacana, eu acho isso muito legal. Ele tem um repertório de counter moves muito legal, assim. Você vê que se não dá certo a primeira pressão dele, o first step não chega lá, ele não consegue dar a volta, ele tenta, ele dá um spin, ele usa as mãos, ele dá o chop, assim, ele tenta. Ele não para nisso. Então, isso é algo muito legal. Você vê que a jogada evoluiu e ele continua tentando ir atrás do quarterback, continua utilizando de armas para tentar fazer essa pressão. Então, isso eu acho que é algo muito interessante, né? Ele tem as mãos dele são bem rápidas, assim, ele consegue atacar com velocidade, ele consegue já tentar conseguir uma vantagem ali com isso em cima do lineman com uma certa frequência, né? Ele tem um repertório bom de pass rush moves no geral, ele é um cara bem técnico, assim, você vê que ele estudou a posição. Ele não simplesmente vou com tudo ou vou usar tal coisa que eu sou muito bom. Não, ele realmente ele estudou a posição, ele aprimorou os pass rush moves dele, então isso é algo bem legal e que chama bastante a minha atenção também, né? E ele, assim, ele tem um primeiro passo bem explosivo e ele tem pernas assim bem fortes, tem um quadril forte, então ele consegue transformar o primeiro passo, ele consegue transformar a velocidade em força, em explosão. Ele não é só rápido, ele é rápido e transforma isso em força. Gera energia, né, essa velocidade. Então, isso é algo bem legal também, né? Alguns probleminhas, ele é um cara que talvez por não parar, por tentar sempre, ele é um cara que cansa. Né, você vê ali que no final do jogo, conforme o jogo vai evoluindo, ele vai perdendo a efetividade dele. Ele vai perdendo essa força, ele vai perdendo esse motor. Então, assim, até ele conseguir um pouco mais de condicionamento, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser utilizado em terceiras descidas óbvias de passe, em momentos pontuais. Ele não vai ficar ali o jogo inteiro, porque ele não tem condição física de aguentar o jogo inteiro ali, né? De tá sempre ali. Mas é algo que ele pode aprimorar, né? Ele, apesar de ele conseguir transformar essa explosão em força, eu acho que ele vai sofrer um pouco na NFL quando ele estiver jogando com tackles enormes. Sabe aqueles tackles que são puro músculo, fisicalidade total? Talvez ele vai sofrer um pouquinho. Ele vai ter que desenvolver um pouco mais os moves dele, né? Essas características dele. E eu acho que ele precisa melhorar o jogo de pés. Ele perde equilíbrio com muita facilidade porque você vê que os pés dele não estão onde deveriam estar, sabe? No melhor lugar possível. Então, assim, NFL é detalhe, né, cara? Você tem que fazer tudo e tem que fazer tudo certinho. Então, esses são pequenos detalhes, mas que, se ele não melhorar, vão complicar a vida dele na NFL. Mas eu acho que ele tem condição de melhorar. Ele mostrou que ele é um atleta bem estudioso, que ele desenvolveu as técnicas dele, foi melhorando. Então, assim, eu acho que ele tem totais condições de conseguir melhorar isso e ser um edge rusher efetivo na NFL. E ser uma boa escolha para o Broncos, por exemplo, caso esse seja o caminho que a gente vá seguir, né? Concordo, acho que pode ser. Ele é interessante, realmente. Ele pode ser um titular, assim, tranquilamente. Cara forte, rápido, né? Ele é bem interessante. Prospecto bem completo, né, cara? Uhum. Ele me lembra um pouco o Jonah Ellis como prospecto que ele era. Ele era um cara que também tinha ali uma base boa, né? Então, pode ser o tipo de edge que a comissão gosta, né? Verdade. Para fechar agora, meu segundo nome, Josiah Stewart, lá de Michigan, tem 22 anos, 1,35 m, 113 quilos. Eu acho que ele vai sair no terceiro ou quarto round, assim. Por mais que eu ache que ele tem talento para um segundo, pelo menos. Mas qual o problema dele é o tamanho, né? Vocês viram aí que eu falei, ele tem 1,35 m só. Então ele é bem pequeno para um edge. Tem até um bom peso pro tamanho dele, mas também é um pouquinho mais leve, né, do que o ideal. Tem braço curto. Então esse é um problema para ele. Então ele fica com dificuldade de sair de bloqueio. Ele não consegue proteger muito bem o peito, né? Então ele pode desenvolver um pouquinho mais o uso das mãos para proteger um pouco melhor o peito dele para não ser dominado. Faz um bom trabalho contra a corrida, mas o tamanho prejudica. Só falei os pontos negativos, falar agora das forças dele, das valências do Stewart. Eu acho ele excelente. Inclusive, da classe de Edges, ele tem a maior taxa de vitória em pass rush, com 27,3%.
É um cara que gera muita pressão. Foram 9 sacks e 37 pressões em 2024. E na carreira dele também é um número assustador. São 30 sacks em 4 temporadas. E 48 tackles para perda de jardas. É um cara muito rápido, muito explosivo. Tem um bom bend, né? Esse contorno do tackle que ele faz. É bom fazendo spy, né? Eu já falei antes, é quando o Ed dropa para cobertura, mas ele fica olhando no QB. Então, se o QB for correr, ele pega, ele fica acompanhando ali o QB. E vai muito bem na cobertura. Às vezes parece até um linebacker mesmo, assim. Então, por que eu coloquei ele mesmo sendo pequeno? Eu acho que se a gente quiser... A nossa comissão já mostrou que não tem um problema com o tamanho de edge. Então, a gente tem edges menores, né? O Ellis tem 88, o Londrina tinha uma tem 88 também. O Nick Bonito não é tão grande. E, além disso, tem o braço pequeno, ele tem a envergadura baixa. Então não é um problema e eles estão rendendo. Então, acho que no nosso esquema o Stuart poderia render. Ele poderia ser um cara meio... Um linebacker de blitz, sabe? Um cara para quando for usado blitz também pode fazer a cobertura. Ele faz bem isso, virar quase um linebacker mesmo ali, mas ele, né, sem perder a parte de edge dele, que ele é muito bom. E esse é um cara usado especificamente, esporadicamente, né? Uma terceira longa, igual o Felipe falou, situações assim, que eu acho que ele tem o físico atrapalha o potencial dele, mas ele tem muita qualidade. E você vendo ele jogar, você esquece que ele é pequeno, você esquece que ele tem braço curto, porque ele é muito intenso, ele é muito forte. Ele não é movido com facilidade. Ele é um cara que eu adoro e acho que seria uma boa opção para complementar o nosso grupo aí. Cara, eu gosto também. Ele é um cara que, por questão da altura, ele pode acabar caindo mais do que ele devia. E aí ele pode ser um baita estilo, sabe? Porque ele é um cara muito talentoso, assim. E ele até utiliza isso, a questão dele não ser tão alto, ali no leverage, ali na hora do pad level dele, que ele joga com um pad level muito bom. Ele consegue surpreender até os tackles mais altos, assim. Ele consegue ganhar, né? Ele tem essa habilidade. Uma coisa que me chamou muita atenção nele é que ele é um cara muito instintivo, cara. Ele é muito inteligente. Assim, ele... Você vê que ele identifica screen, o screen nem aconteceu ainda, ele já tá indo para cima do recebedor que vai receber aquela bola. Então, assim, ele é um cara muito instintivo, muito inteligente. Tem a questão da altura, mas eu acho que, assim, se ele cair mais do que devia, o valor só vai aumentando, entendeu? É uma pick que seria ótima. Eu gosto, eu acho que ele tem condições de ajudar o time, sim, e tem condições de ser um jogador importante na NFL como um todo, não só em Denver. Esse é uma pick que eu ia gostar bastante. E acho que o perfil casa com a nossa defesa, né? Eu conseguiria tirar um pouco essas questão da altura, né? Mudando tem a versatilidade ali, né? Um pouco. Então é isso, galera. Primeira parte do vídeo acaba aqui, né? O vídeo para o público aberto vai encerrar aqui. Lembrando, né? Quem for membro, além de todas os planos, a gente tem 3 planos, né? Todos os benefícios, a gente tem aí o vídeo sai com dobro de prospecto, né? Então, quem for membro vai ter 6 edges, né? Em vez de 3. E além disso, tem o guia, né, Felipe? Exato, tem o guia do Mile High Brasil do Draft, a nossa segunda edição vai ser nesse ano. Vai sair com mais nomes, mais completinho do que o do ano passado ainda, que já foi bem legal. Então, assim, se você não é membro e gosta de draft, gosta de especular quem que a gente vai draftar, esse é o momento de você virar membro. Você vai ter mais vídeos, você vai ter acesso a mais conteúdo e você vai ter o nosso guia ali, muitas e muitas páginas, muitos e muitos prospectos analisados ali e um trabalho bem legal feito para vocês aí. É isso aí, galera. Valeu, deixa aí o like aí, comente aí o que você achou. Inscreva no nosso canal. Até a próxima aí. Go Broncos! Valeu, pessoal. Go Broncos!